para os próximos anos. O Brasil passou por um longo período aí estagnado nesse setor, 20, 25 anos estabilizado. A partir de 2005, 6, 7, mais ou menos, por uma combinação de fatores que proporcionaram uma reativação e um crescimento acelerado da indústria. Que fatores? Estabilidade econômica, oferta de crédito, marcos legais como a alienação fiduciária dando garantias para os bancos para eles entrarem com financiamento. E isso tudo junto proporcionou um aumento da atividade da indústria de construção civil. Se a gente vê aqui no slide, na parte do meio inferior, a gente vê o crescimento real do salário da população. Real porque a gente está descontando aí a inflação, ou seja, é aumento real de poder de compra, né? Aliado aí um crescimento econômico do país como um todo, ou seja, o crescimento do PIB, e um crescimento demográfico. No canto direito, a gente vê as faixas de renda, a distribuição da população por faixa de renda em 2003, 2008 e a expectativa para 2014, onde a gente vê aqui um crescimento bem representativo na classe C, que é a classe de maior concentração das atividades da MRV. Falando um pouquinho do investimento no setor, o Brasil, em 2010, tinha aproximadamente 4% do PIB investido. Quando a gente compara com outros países, como México, Chile ou Argentina, todos acima de 10%. Ou seja, a gente tem um espaço muito grande ainda para avançar aqui nesse setor. Falando um pouquinho de perspectivas, o Brasil não tem estatísticas muito boas em relação à coabitação e novas demandas, ou seja, sobre o déficit habitacional e novas demandas no Brasil. Mas a gente tem boas estimativas por estudos de IBGE, da FGV, e hoje a gente tem aí mais ou menos 6 a 7 milhões de déficit de moradias. Além disso, pelo envelhecimento da população, combinado com melhora do poder aquisitivo, ou seja, redução da coabitação, troca de moradias que não estão em boas condições por novas moradias, a gente estima aí uma demanda anual nova gerada em torno de 1,5 milhão de moradias. E a capacidade da indústria está em torno aí de 600, 700 mil unidades por ano. Ou seja, a gente ainda tem alguns anos, um longo período pela frente, para equalizar essa equação. Absorver o déficit e equalizar as novas demandas com a capacidade de entrega da indústria. Aqui, mostrando mais um pouquinho a questão do envelhecimento da população. E do lado direito foi uma pesquisa que foi divulgada no Estado, bastante interessante, que mostra a quantidade de famílias que desejam adquirir um imóvel novo nos próximos 12 meses. Então, a gente vê que do final de 2008 para o final de 2010, teve um aumento de 120% quase no interesse das pessoas em adquirir uma nova moradia. Então, um público consumidor, o déficit habitacional, o aumento do poder de compra, o desejo de comprar um imóvel, equivale aí a uma forte demanda. Falando um pouquinho da interação agora, déficit habitacional e governo. Em 2009 foi lançado o programa Minha Casa Minha Vida 1, com o objetivo de contratar 1 milhão de unidades. O programa foi bem sucedido, foram contratados 1.005 mil unidades, como a gente pode ver aqui nesse slide, dos quais a MRV, que tem uma atuação na faixa de 3 a 10 salários mínimos de renda mensal, a gente não atua no 0 a 3, então somente na faixa de 3 a 10 a MRV foi responsável por 12% das unidades contratadas. Em valor contratado, de todo o programa, a MRV foi responsável por 10%. Isso torna a MRV o maior operador do programa e o maior parceiro da Caixa Econômica Federal. Agora a gente teve em junho o lançamento oficial da fase 2. É importante destacar que o programa nasceu como uma proposta de partido e de governo, mas hoje ele é muito mais um programa de país do que um programa de partido ou governo. O programa 1 teve um sucesso muito grande do lado social, do lado econômico, consequentemente também do lado político. E a gente viu agora já a fase 2 e a gente entende que como se transformou em um programa de país, independente de sucessão presidencial, oposição ou não,
o programa não vai deixar de existir pela importância que ele tem para o país. O déficit habitacional é um problema estrutural do país. Então a gente vê como um programa duradouro, pode mudar o nome, pode mudar uma regrinha aqui ou ali, mas o programa ele vai ser duradouro. Falando agora um pouquinho já da MRV, uma ideia só dos nossos projetos, a MRV cada vez mais tem ampliado o tamanho dos seus canteiros de obra, ou seja, tem um número maior de unidades por cada canteiro de obra. Agora, a gente faz isso sem deixar de levar em consideração a localização, como a gente vai ver mais para frente, que é um dos principais quesitos do cliente quando ele vai buscar um imóvel. Então, nossos imóveis são bem localizados, eles são próximos de vias rápidas, de centros comerciais, de plantas industriais, que tem uma grande demanda de funcionários pelo público que a gente busca como consumidor dos nossos imóveis. E trabalhando com imóveis, com canteiros mais amplos, a gente tem uma série de benefícios, como diluição de custos fixos, a gente tem um aumento de produtividade, o sequenciamento da produção, a gente constrói matricialmente, isso significa redução de custos. Então, a gente traz uma série de benefícios para a companhia, trabalhando dessa forma, e é uma das formas de crescer a companhia, que sempre optou pelo crescimento orgânico. Então, a gente vai continuar pelo crescimento orgânico, não através da aquisição de outras empresas, ou seja, a gente mantém o controle de 100% das nossas operações, mas continua com taxas importantes de crescimento, como eu vou comentar em seguida. Falando dos resultados, eu estou apresentando aqui a evolução dos últimos anos dos resultados operacionais, e no próximo slide eu vou mostrar dos resultados financeiros, para mostrar a questão da consistência no crescimento da MRV. Como eu comentei, a MRV cresce de forma orgânica e a gente é desenvolvedor e a gente é construtor. Nós não terceirizamos a construção, então a gente faz o processo desde o início até o final e temos o controle de todos os nossos orçamentos, de todas as nossas obras. Isso permite que a gente tenha também um controle da evolução da empresa, ou seja, cada área dá um passo do mesmo tamanho que as outras áreas da companhia, fazendo que o crescimento seja consistente. A gente só compra um terreno que já está dentro do nosso processo de viabilidade, um terreno que a gente sabe que vai conseguir lançar, que a gente vai conseguir vender, que nós vamos conseguir construir e vamos conseguir entregar. E como eu comentei, depois dos 20, 25 anos de estagnação, foram 5 anos de extremo crescimento. Então, a gente pode ver aí na média do crescimento acumulado dos últimos anos, taxas como 96% nas unidades produzidas, quase 75% nas vendas, que são crescimentos muito importantes. Hoje a companhia já está numa escala completamente diferente, né? Um crescimento de 10% na companhia hoje pode representar em termos absolutos muito mais do que já foi dobrar a companhia no passado. E a gente está chegando num ciclo com esse tamanho já atingido e a curva de crescimento côncava, que a gente vai agora ter taxas ainda importantes de crescimento, como eu comentei, a demanda ainda é muito forte, mas não mais próximo a 3 dígitos, como a gente viu nos últimos anos. A gente tem uma meta de vendas contratadas para 2011, que fica entre 4,3 a 4,7 bilhões de reais, o que representa um crescimento aí entre 15% e 25% em relação ao ano anterior. Ou seja, menor do que o que a gente tinha nos últimos anos, mas ainda taxas muito importantes quando comparadas ao PIB do Brasil ou a outras indústrias, né? Só para mostrar um pouquinho o crescimento tão vertiginoso, em 2007, ali, em unidades produzidas, a companhia produziu 3.443 unidades. Em 2010, já saltou para quase 26 mil. E em 2011, a gente está falando em construir algo em torno de 36 a 38 mil. Da mesma forma que a gente viu a curva exponencial nos últimos anos dos resultados operacionais, a gente enxerga também os resultados financeiros. Ou seja, a companhia cresceu operacionalmente de forma consistente, financeiramente de forma consistente, sem perder a qualidade, sem perder a rentabilidade, mantendo então aí as maiores margens da indústria de construção civil no Brasil. Se a gente compara mais uma vez aqui, lucro líquido, a gente saiu de 2007 de 87 milhões
para 634 milhões, que é um crescimento aí vertiginoso. E as margens flutuando, oscilando um pouco, mas sempre nos patamares elevados, e mais para frente a gente vai ver quando comparados com os outros grandes nomes da indústria de construção civil no Brasil, a MRV sempre apresentou uma entrega diferenciada. Falando um pouquinho de rentabilidade, retorno sobre o patrimônio líquido, mais uma vez a gente vê a MRV se diferenciando dos principais nomes da indústria de capital aberto, né? Vale destacar, não comentei no início, a construção civil no Brasil ainda é bastante diversificada, bastante pulverizada, né? A gente tem muitas empresas listadas e ainda tem muitas empresas menores, locais, muitas vezes, que não são listadas. Então, na comparação aqui do retorno sobre o patrimônio líquido, a gente vê a MRV um patamar bem superior aos outros grandes nomes e entre as empresas que têm maior liquidez no mercado. Falando um pouco de consumo de caixa. A construção civil, ela consome caixa nos períodos de crescimento alavancado, vamos dizer assim, no crescimento acelerado. E a MRV, dentre as empresas grandes do setor, foi a única que cresceu de forma orgânica e conseguiu o crescimento que obteve com um consumo de caixa, gastando menos dinheiro do que as outras companhias. Isso devido à sua eficiência operacional e administrativa e ao seu modelo de negócio. Quando a gente olha aqui 2011, a gente já vê uma desaceleração no consumo de caixa e atingindo um patamar de crescimento em taxas menores do que a gente teve nos últimos anos. A gente tem a projeção aí de 2012, a empresa já ser uma empresa geradora de caixa, ou seja, caixa positivo, voltando para a empresa, que de alguma forma vai retribuir isso para os seus acionistas, né? Falando um pouquinho da estrutura acionária, a MRV hoje é dividida da seguinte forma: 32% são pertencentes ao Rubens Menin, que é o R do MRV, um dos fundadores da companhia, e o único remanescente atualmente. Ele, além de ser o principal acionista controlador, é o principal executivo da empresa. Outros 5% da MRV é distribuído aí entre executivos e membros do conselho de administração, e 63% de outros acionistas. A MRV, desde a sua abertura de capital em 2007, já integrou o novo mercado na Bovespa, que é o segmento diferenciado de governança corporativa, é o patamar mais elevado da Bolsa. E nós temos também negociações no mercado balcão nos Estados Unidos, através do OTC, QX, que também é o mercado premier, é o mercado diferenciado do mercado balcão nos Estados Unidos. Esse slide, número 15, ele é muito mais importante até para estrangeiros do que para brasileiros que têm um conhecimento maior de como as coisas funcionam no país. Isso é devido à questão que muita gente tem a preocupação com relação ao aperto monetário, inflação no país, como isso afeta o negócio diretamente. A verdade é que o financiamento imobiliário ele é vinculado à TR e não à Selic. Para você ter um movimento da TR, você precisa de uma oscilação muito forte na Selic. E aí você tem um impacto na TR. E você precisa de uma variação muito grande na TR para você ter um impacto na sua parcela mensal de um financiamento aí há 20, 30 anos. Então, a verdade é que o aperto monetário não tem um impacto direto no negócio em si. O impacto é muito maior se tem uma crise de confiança, vamos dizer assim. Se o mercado consumidor passa a temer perder emprego ou coisas similares, coisas que a gente ainda não está vendo no Brasil. Agora, só fazendo uma observação, em 2008, quando a gente teve a crise, e a gente teve essa sensação de queda de confiança, vamos dizer assim, a indústria de construção civil foi uma das primeiras a se recuperar e ajudar o Brasil a ter um dos menores impactos da crise em relação a outros países na época. Por que isso? A gente tem que
aquele período de temor, vamos dizer assim, muita gente restringe, vamos dizer que dá uma parada no consumo, mas passa um mês, ele vê que as coisas já aconteceram, ele não perdeu o emprego, ele está ali, ele já volta a comprar. Então a retomada também foi muito rápida. Então a gente ainda não está sentindo e não temos a expectativa que essa crise venha impactar como 2008, e como eu falei, a demanda ainda é muito forte. O governo está muito preocupado e muito consciente dessa necessidade, tanto que veio o Programa 2 também muito forte. Então, as expectativas aí para os próximos anos, falando de forma geral, são bem promissoras. Exemplificando um pouquinho do nosso produto, a MRV hoje concentra cerca de 80% a 90% da sua atividade operacional nos produtos que se enquadram no programa Minha Casa Minha Vida. Cada cidade tem os seus limites de preço, né, para se enquadrar no programa, e tem a questão da qualificação do cliente, para ele se enquadrar no programa. Mas o que é o nosso produto? O nosso produto, a gente faz há 30 anos a mesma coisa. Antes do programa Minha Casa Minha Vida, a gente já tinha o foco no segmento econômico. A empresa tem uma cultura muito forte de alta qualidade com baixo custo. Então, a gente já tem uma experiência muito grande e tem uma padronização muito grande dos nossos produtos. Então, vocês podem notar que aqui a gente tem 5 fotos, alguns já acabados e outros em fase de construção, como parecem no mesmo edifício. O que é o nosso produto básico? São edifícios de 4 ou 5 andares, dependendo da cidade, sem elevador, que barateia tanto o custo de obra como o condomínio posteriormente para os nossos consumidores. O apartamento tem, em média, 43 metros quadrados, são 2 quartos e um banheiro, bem distribuídos, e com um material padrão, tudo padrão, então a gente consegue, como a gente vai ver mais para frente, um poder de barganha pela escala da companhia. E também controles maiores, que como o processo é padronizado, a gente faz um orçamento sabendo exatamente a quantidade de cada material que a gente vai consumir, e tem o controle do consumo de cada material que está sendo consumido. Dispersão geográfica. Esse é um assunto interessante, que muitas empresas grandes já vêm anunciando que eles estão dando um passo atrás na dispersão geográfica, estão se concentrando nas áreas onde já atuam, porque para eles, é verdade no caso deles, eles têm um retorno ou margens maiores. No caso da MRV, a MRV, mesmo antes da abertura de capital, ela já tinha mais de 100 canteiros em operação simultânea. Ou seja, essa curva de aprendizagem para gerir um negócio pulverizado, ter o controle de um negócio pulverizado, toda a parte de sistemas, a companhia já tem essa cultura anterior ao IPO. Então a gente já tem essa expertise. Hoje a MRV está com quase 300 canteiros de obra sendo tocados simultaneamente, presente em 93 cidades, 17 estados e no Distrito Federal. Atualmente a MRV só não está na região norte, porque a gente ainda vê um grande potencial nas outras regiões, e a região norte, por ter concentrações demográficas menores, com distâncias maiores, logisticamente, para a gente ainda não é um mercado interessante. Canal de vendas. A MRV, ela foi pioneira e ela tem a maior loja virtual da indústria. Hoje a gente tem aproximadamente 200 corretores online, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. E é um canal que vem ganhando muita importância, ele traz um benefício para a companhia de redução de despesas comerciais, ele consegue atingir um número maior de clientes do que as lojas físicas, obviamente. Hoje a população brasileira tem muito acesso à internet, a classe C, que é a nossa classe-alvo, 66% dela tem acesso à internet. Quando você ainda restringe para a população aí entre 20 e 30 anos, que é o principal perfil do nosso cliente que está comprando o primeiro imóvel, esse percentual sobe ainda mais. Então é um mercado que vem tendo, um canal que vem crescendo muito e representando ganhos para a companhia. Nesse gráfico do Google Trends, é uma ferramenta aberta do Google, qualquer um consegue entrar lá e colocar os sites que quer comparar. A gente só demonstra a diferença que a MRV tem em acessos em relação
a outros grandes nomes aí do setor. Estratégia de desenvolvimento imobiliário. Desde o começo, quando a gente vai comprar um terreno, a gente já está olhando a ponta final. O terreno tem que enquadrar o nosso produto padrão, ele tem que ser bem localizado para o perfil do nosso cliente e ele tem que ter uma viabilidade econômica. Pelo nosso projeto ser padronizado, a gente tem uma precisão muito maior do que as empresas que trabalham com uma diversidade de projetos, ou melhor dizendo, uma assertividade melhor nos estudos de viabilidade e orçamentos iniciais. Falando de localização que eu comentei um pouquinho anteriormente, para o nosso cliente, a localização é o quesito mais importante quando ele está buscando por um imóvel. O custo de transporte hoje é um custo muito grande dentro da família brasileira e logo em seguida vem preço com condições de pagamento. Falando em despesas comerciais, gerais e administrativas, historicamente e consistentemente a MRV tem a melhor relação aí da indústria entre os grandes nomes. No primeiro semestre de 2011, as despesas comerciais, gerais e administrativas representaram 10,3% da receita líquida, sendo a menor relação dentre os principais nomes aí da indústria. E isso não é só no primeiro semestre. Se você for buscar o histórico, você vai ver que consistentemente a MRV tem a melhor relação. A gente tem, vou comentar um pouquinho mais para frente, um centro de serviços compartilhados em Belo Horizonte, que por si, só pelo fato de ser em Belo Horizonte, já tem uma vantagem competitiva por ter um custo de vida menor, ou seja, em Belo Horizonte a gente tem mão de obra muito qualificada, com uma remuneração um pouquinho menor do que quando a gente compara São Paulo e Rio, por exemplo, e além da eficiência do centro de serviços compartilhados. Não basta ter um centro de serviços compartilhados, mas ele tem que funcionar de forma eficiente. Esse slide é um slide que mostra sinteticamente o modelo de negócios da MRV integrado, ou seja, a gente vai desde o princípio até o final. Como eu comentei, a gente não terceiriza a obra. Então, começando pelos anéis aí da esquerda à direita, o primeiro, onde tudo começa no desenvolvimento imobiliário, onde a gente tem uma equipe muito experiente, são 7 diretores com em média 16 anos de experiência, que já estão buscando os terrenos que vão se adequar a toda a cadeia da MRV. Na parte de vendas, a gente tem quase 2.800 corretores com dedicação exclusiva à MRV, aí entre próprios e terceiros, mas mesmo os terceiros têm um treinamento para a venda do produto MRV, e 32% das vendas originadas pelo canal virtual, como eu comentei anteriormente. Todas as nossas vendas passam por uma análise criteriosa de crédito, a gente segue aí, os mesmos parâmetros que a Caixa segue, então a nossa assertividade no repasse é muito superior a muitas outras empresas. Na parte de construção, atualmente a MRV tem cerca de 29 mil empregados, aumentando bastante ainda. Até pela dispersão geográfica, a gente tem conseguido contratar mão de obra, o que em alguns centros mais concorridos, isso tem ficado mais difícil. Só como exemplo, em 2010 a MRV começou com 12 mil empregados em obras e terminou com 24 mil. Em 2011 nós começamos com 24 mil, já estamos com 29 mil. Temos aproximadamente 204 engenheiros, como eu comentei, quase 300 canteiros, e com uma administração aí dos canteiros bastante experiente. Falando mais um pouquinho da questão da padronização e escalas, como o nosso produto é padronizado, a gente sabe o que vai consumir em cada um dos nossos empreendimentos. A gente tem a condição de trabalhar com previsibilidade, ou seja, a gente negocia com os fornecedores de forma centralizada e com previsibilidade. Então, com isso, a gente tem um poder de barganha muito grande e consegue manter a evolução da nossa cesta de materiais abaixo da evolução do INCC e, inclusive, da coluna de materiais do INCC da FGV. Sobre controle de custo nos canteiros, 100% dos nossos canteiros são informatizados. Tem um sistema que chama MRV Obras, que é um sistema proprietário desenvolvido internamente,
mas que tem uma interface com o nosso ERP, que é o SAP, ou seja, diariamente, mais ou menos a cada 3 horas, roda a interface, e tem uma equipe de controle centralizada que monitora o que se passa dia a dia em todos os nossos canteiros. Falando um pouquinho do crédito imobiliário, esse é um diferencial da MRV. Para a gente, a parte de crédito imobiliário, que é a área aqui responsável pela contratação de financiamento à construção e também da parte de crédito do cliente, para a gente é core business, né? É a única empresa da indústria no Brasil que tem uma diretoria executiva específica para o crédito imobiliário. A gente tem aí 589 profissionais dedicados. Por que a gente tem muita gente nessa área? Nós trabalhamos muito com a Caixa Econômica Federal, que inclusive ela tem melhorado muito a produtividade, mas não é um processo tão trivial. Tem que saber trabalhar esse modelo. E a Caixa trabalha de forma, tem uma parte centralizada, mas tem as unidades regionais descentralizadas. São mais de 70 unidades. Nós trabalhamos em 39 dessas unidades e temos gente em todas essas localizações trabalhando de forma muito próxima com a Caixa Econômica Federal. Então a gente tem aí mais de 25 anos de parceria com a Caixa, sabemos trabalhar nesse modelo. Por isso trabalhamos muito no modelo do financiamento ao cliente do crédito associativo, que é um produto da Caixa, agora o Banco do Brasil entrando também a partir do programa Minha Casa Minha Vida 2, nesse modelo, onde nós conseguimos repassar o cliente para o banco ainda durante a fase de construção. Ou seja, a gente recebe o dinheiro do financiamento conforme a evolução de obra. A gente não constrói a obra inteira para aí repassar ao cliente e ter a entrada de caixa. Então, o benefício no nosso ciclo de caixa é muito grande. Na parte de despesas gerais e administrativas, como eu comentei, a gente tem um centro de serviços compartilhados, que tem uma grande parcela de responsabilidade aí na eficiência da MRV nesse quesito. Tem o menor custo do setor, como eu já demonstrei, e tem uma informatização também muito grande. A MRV investiu bastante em TI. Aqui, como exemplo, justamente estou colocando o SAP, que é o ERP, e o MRV Obras, que é um programa para usuário final, usuário ponta, que a gente tem em todos os nossos canteiros. Em relação à capacidade financeira, a MRV tem uma gestão conservadora, até por ter um modelo integrado, trabalhar muito com o crédito associativo. A gente tem uma necessidade menor de consumo de caixa, vamos dizer assim, para o crescimento e alavancagem. A MRV hoje tem uma dívida líquida em relação ao patrimônio líquido de 33,6%, isso ao final do primeiro semestre de 2011, o que é muito abaixo da média da indústria. A média da indústria está acima de 60%. E nós temos aí 33,6%. Podemos alavancar um pouquinho mais só para a questão de ponto ótimo de custo de capital, mas nós não vamos chegar na média da indústria. Temos um ciclo operacional e de caixa também mais curto. O ciclo operacional, porque nós temos, além do processo padronizado e da eficiência operacional, a gente constrói aqueles bloquinhos de 4 ou 5 andares sem elevador, que tem, por natureza, um ciclo de construção menor do que quando você constrói uma torre de 20 andares, por exemplo. E aí, consequentemente, nosso ciclo financeiro também é mais curto e beneficiado ainda pelo crédito associativo. Então, aqui é só uma exemplificação aqui da equipe diferenciada e como era a companhia pré-IPO e atual. Então, só olhando o número de empreendimentos, como eu já tinha comentado, mesmo antes do IPO, a MRV já trabalhava com 109 canteiros, hoje com 288, quase 300. Até onde se sabe de informações públicas, é a empresa que gere o maior número de canteiros simultaneamente no mundo. Não que tenha o maior número de unidades em construção, porque no México tem empresas que têm em um canteiro 25 mil unidades, mas em número de canteiros, ou seja, em gestão pulverizada da operação, é a maior do mundo, até onde a gente tem conhecimento. A questão do crescimento do tamanho dos canteiros. Pré-IPO, a gente tinha, em média, 76 unidades por empreendimento. Atualmente, a gente está com 273 unidades por empreendimento e crescendo.
O banco de terrenos já tem um número maior de unidades por empreendimento. Do lado esquerdo é só a questão da nossa infraestrutura, a parte de TI, de sistemas, exemplificando aí o grande controle e preocupação que a MRV tem nesse setor. Aqui, mais uma vez, comparando a questão de margens da MRV com outros nomes importantes da indústria de construção civil no Brasil, quebrando um paradigma que muita gente acha que o segmento econômico tem margens piores do que o segmento de média a alta renda. A verdade é que cada empresa tem uma expertise em alguma área de atuação onde consegue ser os melhores resultados. Por isso a gente vê outras empresas que vieram da alta renda, que entraram no segmento econômico falando que estão diminuindo a exposição porque tem uma rentabilidade menor. É uma verdade para eles que não tem ainda expertise no segmento econômico e é natural que eles vão se concentrar onde eles têm um retorno maior. No caso da MRV, que desde a sua fundação até hoje tem o foco aí no segmento econômico e tem expertise de operar nesse segmento, vem também mais uma vez demonstrando aí consistentemente ter margens aí nos patamares mais elevados da indústria, mesmo trabalhando no segmento econômico. Então, se a gente compara aqui o preço médio de venda das unidades, a gente vê uma diferenciação muito grande da MRV para outros grandes nomes, sendo que a margem EBITDA da MRV está lá em cima. Aqui falando um pouquinho do endividamento, como eu comentei, a MRV tem uma gestão muito conservadora do caixa da companhia e tem o benefício do crédito associativo de colocar o dinheiro mais cedo, de forma que a nossa dívida líquida, ela de fato teve um crescimento, até porque a gente teve um crescimento muito acelerado da companhia, mas a gente já vê, como eu comentei, para 2012, a dívida líquida reduzindo, porque o que a gente chama do consumo de caixa na indústria é a variação da dívida líquida. Então, em 2012, já entrando nesse novo ciclo, a gente vai ver o caixa da companhia crescendo e, de alguma forma, sendo devolvido para os acionistas. Isso ainda é uma discussão na companhia, se vai ser criada uma política de dividendos, ou através de recompra de ações, que inclusive, e cancelamento posteriormente, que inclusive nós temos um programa de recompra em andamento. E a MRV está com uma posição de caixa confortável. A gente fez uma emissão em julho, não entra na dívida líquida, porque entra dos dois lados, mas a gente fez uma emissão de debêntures de 500 milhões em julho. Então, a gente está preparado caso tenha algum impacto em liquidez de mercado por algum motivo internacional. Bom, o que eu ia apresentar isso, tem no material que a equipe aqui da Souza Barros disponibilizou para vocês, tem uma informação mais detalhada, indicador a indicador. A equipe de RI da MRV está à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida adicional em relação ao detalhamento mais para frente. E eu estou aberto agora para perguntas e respostas. Bom, aqui quem está falando é o Clodoir, mais uma vez, obrigado aí pela apresentação, muito bom. Né? Tem uma pergunta aqui, eu tenho uma dúvida em relação ao gráfico dos canais de venda. A distribuição percentual indica a participação de vendas efetivas, ou seja, 32% das vendas realizadas da MRV foram... Bom, 32% das vendas em 2011 foram originadas via web, mas não que necessariamente esses 32% foram concluídas via web. A gente tem um percentual relevante aí de início e conclusão via web, isso até porque no nosso segmento a gente está vendendo um produto que ainda não existe, é diferente de você ir comprar um móvel ou alguma coisa assim, que você vai lá e já vê o produto. E o nosso produto é muito padronizado, como eu comentei. Então ele pode ver um ponto de venda de um outro produto da MRV, que esteja próximo a onde ele mora, onde ele trabalha, e ele já sabe o que ele está comprando. Então a gente tem, sim, um percentual que é comprado, iniciado e concluído via web,
mas tem uma parte que é iniciada via web e aí direcionado para uma loja, um corretor físico. Outra pergunta é, por que o setor imobiliário ainda é um setor que gera uma maior desconfiança dos investidores, principalmente na Bolsa de Valores? Mesmo com um cenário promissor, dada a evolução econômica e a população da classe C. Bom, desculpe, tem um complemento. Bom, tem mais uma pergunta aqui. Meu microfone estava fechado. Bom, tem mais uma pergunta aqui. Meu microfone estava fechado. Por que o setor imobiliário ainda é um setor que gera maior desconfiança dos investidores e na Bolsa de Valores, mesmo com um cenário tão promissor, dado a evolução econômica da população da classe C especialmente? Ok. O que a gente tem que entender, eu apresentei aqui todo o lado operacional, toda a parte do negócio MRV. A Bolsa de Valores, a gente tem que entender que tem outros fatores que influenciam. Hoje, a Bovespa, como um todo, e entrando no setor de construção civil, e principalmente na MRV, a gente tem uma participação muito relevante de investidores estrangeiros. A base acionária da MRV, do percentual em circulação, tem um peso muito grande dos estrangeiros, ou seja, o movimento do pessoal lá de fora impacta muito no movimento tanto da Bovespa, como nas empresas de construção civil e na MRV. Então, o que a gente tem visto agora nos últimos meses, ou a gente pode até dizer esse ano? Um cenário de desconfiança no exterior, muitos investidores estrangeiros, eles têm um pouco de receio de investir em um país do mercado emergente, e ainda mais que está por um cenário, olhando de fora, de aperto monetário, inflação, e eles não têm o conhecimento tão claro. Por isso que eu comentei daquele slide que é muito mais para os estrangeiros para entender o impacto de Selic, TR, como um todo. Então, eles têm muito mais dificuldade em acreditar que um país emergente pode ser menos arriscado do que o país que eles estão e um país considerado desenvolvido. Uma curiosidade, com relação ao banco de dados, especialmente em futuras compras, ele já não está muito valorizado com os terrenos? Falando de preço de terrenos, os terrenos tiveram uma valorização, principalmente nos grandes centros. Se a gente pega São Paulo, por exemplo, a valorização nominal foi bastante importante. A MRV indo cada vez mais para cidades do interior e capitais regiões metropolitanas do Nordeste e Centro-Oeste, mais uma das vantagens da diversificação geográfica, tem conseguido manter o preço relativo dos terrenos de forma estável. Hoje, do nosso banco de terrenos, o custo dos terrenos representa mais ou menos 9% do valor dos projetos que nós temos no nosso banco de terreno. E a gente está vendo isso se manter de forma estável. Só fazendo uma observação, que eu não comentei antes, mas acho que vem a calhar aqui com essa questão de valorização de terrenos. Muita gente comenta será que o Brasil não está entrando numa bolha imobiliária ou alguma coisa similar? Definitivamente não. Principalmente no segmento econômico. Por que eu digo isso? Existem várias formas de se analisar, e uma delas eu até mostrei no início, o quanto do PIB é investido na questão imobiliária, que ainda é muito pouco no Brasil. Mas se a gente pegar o histórico aí dos 25 anos que os terrenos e os imóveis em si estiveram estabilizados, e colocar a valorização dos últimos 5 anos distribuída aí nos 30 anos, a gente vai ver que a valorização não foi maior do que em outros lugares. Outra forma da gente analisar quantos anos de renda representa o imóvel para aquele cliente. Por exemplo, se o cliente vai comprar um imóvel de 100 mil reais, quantos anos ele tem que trabalhar para ganhar 100 mil reais? No Brasil, essa relação ainda é muito baixa. No caso da MRV está aí algo em torno de 2,2, mais ou menos, quando a média no mundo é acima de 4. Isso até, se não me engano, foi na Exame, acho que saiu uma reportagem fazendo esse tipo de comparação. Então é mais uma forma de se analisar. A outra existe a demanda no Brasil e existe o crédito, principalmente no segmento econômico, que é dependente do financiamento.
quando a gente pega as nossas unidades, a Caixa ela faz uma avaliação das unidades a preço de mercado para dizer quanto ela financia para aquela unidade. Então, de certa forma, também os preços não podem fugir do patamar da racionalidade, vamos dizer assim. Então, sem dúvida, o Brasil não está nem perto, pelo menos no segmento econômico, de estar vislumbrando uma bolha imobiliária. E com relação à mão de obra, e com relação à mão de obra, o custo da mão de obra, eu tenho conversado com algumas pessoas, dizem que o custo da mão de obra hoje está começando a pesar e não só isso, também está faltando mão de obra. Você está sentindo isso também? De fato, a mão de obra, mais uma vez voltando ao histórico, depois de 25 anos de estagnação e um crescimento acelerado depois disso, teve uma necessidade de contratação de muita gente. A indústria de construção civil demanda muita mão de obra, por natureza. Hoje o Brasil está nas melhores taxas aí de desemprego, historicamente falando. Então, o que a gente tem visto hoje? As construtoras elas não estão concorrendo entre si pela mão de obra, muito mais concorrendo com outras profissões. Então, tem sim um aumento no custo da mão de obra, justamente para atrair esse pessoal. Então, a gente viu isso aí nos últimos anos e está vendo esse ano. Então, a gente vê gente que estava trabalhando antes como frentista, zelador, vigia, muitas mulheres migrando, mulheres que eram diaristas, quituteiras, ambulantes, migrando para a construção civil, que é o economics funcionando. Remuneração melhor, as pessoas estão migrando. Então, trabalhando de forma descentralizada, a gente tem conseguido contratar. Como eu comentei, em 2010 a gente dobrou a mão de obra, esse ano a gente já cresceu aí de 24 mil para 29 mil, mas é claro que é muito mais fácil você contratar 5 mil pessoas em 90 cidades do que você contratar 5 mil pessoas em São Paulo. Só fazer mais uma observação da questão do custo. Então, de fato, tem uma evolução mais forte do custo de mão de obra em relação à INCC, mas isso já previsto em nossos orçamentos. Então, os nossos orçamentos estão confortáveis com isso. A gente não deve ver uma queda de margens aí nos próximos trimestres. Claro que você tem uma oscilação natural, trimestre a trimestre, né, porque as variáveis são dinâmicas, mas a gente não tem surpresas aí. O Rony está agradecendo aí pelas perguntas. As perguntas anteriores foi o Rony que tinha feito e está agradecendo aí pelas respostas. O Daniel está perguntando se existe expectativas de contratação da política fiscal. Como anunciado ontem, para criar um cenário mais confortável em termos de demanda para que o BC possa reduzir a taxa de juros. Por um lado, teríamos juros menores, mas menos dinheiro também público para estimular a economia. Qual é a visão que você... Independente desse cenário macroeconômico, vamos dizer, global e o doméstico, o que a gente tem visto é que o governo ele tem reconhecido e dado a devida importância para a questão do déficit habitacional no país. Tanto que recentemente teve o lançamento da fase 2. Em nenhum momento, quando foi comentado aí pelo governo questões de restrições orçamentárias, em afetar o programa ou a questão habitacional. Então, para a MRV, a gente não vê nenhum impacto direto aí. Tem mais uma pergunta aqui. Existe expectativa de... a mesma pergunta. Tem mais uma pergunta aqui. Existe expectativa de... a mesma pergunta repetiu. Fiquem à vontade para mandar mais perguntas aí. Pessoal, vocês fiquem à vontade para mandar mais perguntas aí. Entendeu? Estamos aguardando aqui mais um pouco para ver se tem mais perguntas aí. Eu gostaria de saber se o
se vocês atuam só no segmento do Nossa Casa Nossa Vida, ou qual percentual vocês têm em classe AB? A gente não tem imóveis classe A, residenciais. A gente concentra aí de 80% a 90% das nossas atividades operacionais em imóveis que se enquadram no programa Minha Casa Minha Vida. E os outros 10% são imóveis que um pouco acima da faixa que se enquadraria no programa, mas ainda dentro do SFH, que é até R$500 mil a unidade. Bom, tem mais perguntas? Bom, não tem mais perguntas, né? Obrigado aí pela participação, pelos esclarecimentos que você teve aí. Realmente a empresa de vocês é destaque aí em termos de rentabilidade, né? Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Vou passar para o Ricardo aqui também. Bem, complementando aqui as palavras do Godoy, agradecendo a MRV pela participação no programa Fique por Dentro, da corretora Souza Barros, com uma bastante completa, pela apresentação bastante completa, mostrando para os investidores e nossos clientes o segmento, não só o segmento de construção civil, como a MRV especificamente, com o seu desempenho recente, o seu foco de atuação e as perspectivas dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Agradeço e coloco à disposição para o seu encerramento. Muito obrigado. Mais uma vez, em nome da MRV, eu agradeço a oportunidade. Coloco a equipe de RI da empresa à disposição para esclarecimentos adicionais, ou através da própria corretora, se for o caso, e pela atenção e disponibilidade do tempo nessa manhã. Obrigado. Mais uma vez, obrigado a todos e até o próximo. Mais uma vez, obrigado a todos e até um próximo encontro.